Vamos lá. Pessoal, espero que todo mundo esteja bem, esteja confortável, saudável. Desejo que a família de vocês esteja unida e que todos estejam saudáveis, tá? Meus amores, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai trabalhar interpretação textual rumo ao Enem. Então, nós vamos falar um pouquinho de interpretação textual, mas sob a ótica do Enem. O que o Enem pede para o aluno? O que o Enem espera desse aluno, não, desse candidato, né? O que ele espera do candidato? Quais são as formas de provocar esse candidato a responder a questão como eles desejam? Então, vamos dar uma olhadinha? Está bem interessante a aula de hoje. E eu espero que você preste bastante atenção. Se tiver dúvidas, pode mandar um e-mail para mim, tá bom? Que eu respondo com o maior prazer. Vamos lá. Olha lá. Como você já sabe, as provas do Enem são famosas por terem enunciados longos, às vezes com texto de apoio. Textos de apoio são aqueles pequenos textos que, às vezes, aparecem em alguma questão, e também são aqueles trechos de textos que aparecem como texto motivador para a redação, tá? E que demandam uma leitura atenta do aluno. Gente, o texto de apoio, ele não está ali para encher linguiça, não, tá? Ele não está ali para preencher a folha, não, para enfeitar a sua prova, não. Ele está ali porque ele é relevante, tá? Ele tem algum motivo para estar ali. Então, leia esse texto com um pouquinho mais de cuidado, tá? Faça uma boa leitura, uma leitura atenta, ok? Porque em algum momento você vai precisar desse texto de apoio, certo? Vamos lá. Saber interpretar o que está escrito e principalmente o que a questão está pedindo é fundamental para você garantir a nota máxima. Muitas vezes o aluno, ele sabe o conteúdo, ele estudou o conteúdo, ele lembra o conteúdo, mas ele lê o enunciado com tanta pressa e com tanta desatenção que ele acaba respondendo outra coisa. Então, o conhecimento dele, nesse momento, não valeu de nada, tá? Por isso que a prova do Enem, eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos vocês já vão começar a fazer essa prova, até para treinar, né? E essa prova ela é bem similar aos simulados que vocês têm na escola. Então, esse conteúdo de hoje, ele serve tanto para o Enem quanto para o simulado, tá? Por quê? Porque quando o professor faz um simulado para o nono, para o primeiro, para o segundo ano, nós fazemos com o intuito de preparar o aluno para que ele não estranhe a forma de abordagem quando ele chegar lá no Enem, ok? Então, vamos prestar bastante atenção. Eu trouxe algumas dicas para você e você vai colocar em prática no próximo simulado. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Primeira dica é aquela dica óbvia, é aquela dica clichê, é aquela dica que muitos alunos falam assim: ai, de novo, essa professora só fala isso. Gente, se o professor de linguagens bate nessa tecla sem parar, dia e noite, noite e dia, é porque é importante, tá? Eu não peço para você ler, adquirir hábito de leitura, porque eu gosto de ler e quero que você também leia. Não. Gente, para a gente melhorar a nossa escrita, a nossa argumentação, a gente tem que ter qualidade de leitura e continuidade de leitura, ok? Não adianta eu ler um livro por ano. Isso não vai me ajudar na hora de formular um argumento, na hora de escrever um texto, não vai me ajudar. Eu tenho que ser um aluno contínuo, entende? Eu tenho que ser aquele aluno que lê 2, 3 livros por mês e quer sempre ler mais. E outra coisa, variedade desses livros, desses temas. Eu não posso ler só romances açucarados. Não vai me ajudar na hora do Enem. Eu tenho que ler poesia, eu tenho que ler crônicas, eu tenho que ler redações dissertativas argumentativas que já foram feitas e que já foram pontuadas em nível máximo do Enem. Eu tenho que ler narrativas, livros de suspense, biografias.
não adianta você ler sempre o mesmo gênero. Você tem que diversificar a sua base de leitura, ok? É nessa diversificação que vai fazer a sua leitura ter qualidade, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, procure ler textos mais elaborados, tá? Reportagens de revista e literatura. Inclua a leitura em sua rotina. Eu coloquei aqui rotina de estudos, mas não. Inclua a sua leitura na sua rotina do dia a dia, na sua rotina do lazer também. Porque a leitura também é lazer, também traz prazer, tá? Poesia, letras de música, são textos que também tem que estar na sua mesa de leitura, ok? Vamos lá. Olha aí o menininho lendo, né? Por que está saindo carrinho, bola, pipa aí do livro? Porque é uma metáfora. Essa imagem ela é metafórica e ela quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente lê, a gente adentra mundos estranhos, diversificados, diferentes, né? No momento você vai estar jogando bola lá através do seu personagem principal. No outro momento você vai estar lendo uma fábula ali, ó. Tá vendo o pé de feijão? Com certeza refere-se ao João e o pé de feijão. Então o livro é um mundo ilimitado, tá bom? Segunda dica, grifar pontos importantes, marca-texto, post-its, ou até mesmo bom e velho lápis é válido para grifar. O que a gente vai grifar? Vou grifar tudo, professora? Não, né, gente? Eu vou grifar aquelas informações que eu acho que vão ser importantes na hora de eu responder as minhas questões. Por exemplo, uma data, né? O motivo de ter acontecido alguma coisa, a fala de um personagem que chegou para resolver a situação, a descrição desse personagem. Então, você tem que ter discernimento para saber o que é importante e o que não é no seu texto, né? Se eu estou lendo um texto que fala sobre um crime, a cor da casa muitas vezes não vai ser importante, está lá só para descrever o espaço, tá? O que pode ser importante? Tá falando de um crime, surgiu uma arma. Aí sim é importante, tá? Então você tem que ter esse discernimento aí, de saber o que pode ser ou não importante para você grifar, tá bom? Olha lá, ó. Vou destacar só as partes importantes, destacou tudo, né? Não é isso, tá bom, galerinha? Senão você vai destacar o livro inteiro. Vamos lá. A terceira dica, se você não é um leitor assíduo, provavelmente vai aparecer muitas palavras desconhecidas para você. Então, é bom que você tenha sempre ao lado um dicionário aí para que você não fique boiando. Professora, mas eu não tenho dicionário nesse momento. Então, procure contextualizar essa palavra, tá? Muitas vezes você consegue identificar o significado da palavra contextualizando-a dentro do texto, tá bom? Se ainda assim você não conseguir, anote a palavrinha e depois você, na hora que você puder, pega um dicionário e dá uma olhada no significado e, se for necessário, até volte naquela página do livro para você entender melhor, tá bom? Quarta dica, pegadinhas. Nas questões do Enem, preste muita atenção em expressões como nenhuma, todas, somente uma. São palavrinhas assim que se tornam armadilhas. Por quê? Porque nem tudo é generalizado, tá? Nem tudo é específico. Então, quando fala todas, cuidado. Pode haver alguma exceção, tá bom? Nenhuma, cuidado. Pode haver uma exceção, tá bom? Quinta dica, imagens. Não esqueça, nem sempre um texto é feito só de palavras. Interpretação de texto também contém imagens, gráficos e tabelas. Então, preste atenção nas imagens. Sexta dica, tirinhas. Tirinhas mesclam texto e imagem e sempre trazem uma lição, uma forma de interpretar alguma questão, uma crítica, tá? Então, preste atenção quando surgir tirinha, tá? Se você não tem contato com Mafalda e Armandinho, comece a ler, você vai gostar e vai se habituar à ironia desses personagens, tá? E você se habituando, entendendo a ironia da fala da Mafalda,
vai ser mais fácil na hora de você fazer uma questão do Enem ou de um simulado. Aí eu coloquei uma tirinha dela aqui, ó. Péssimo, o amiguinho dela falando. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando ainda, vai. Mas fazer isso com o freguês, né? O que é freguês aí na visão do personagem? Ir todos os dias à escola. E, na visão dele, sendo freguês, a professora deveria ter sido mais benevolente com ele, tá? Muito bem. 7ª dica, textos longos. Textos longos. Se você estiver lendo um texto muito longo, tente resumir o período longo, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, depois eu quero que você leia com mais atenção, tá? Mas aqui tá dando assim, ó, eu tô dando essa dica. Se você tem um texto com períodos muito longos, procure organizar esse período da seguinte forma: sujeito, predicado e complemento. Escreva lá, faça um resuminho desse período, melhor dizendo, tá? E aí você vai ter mais facilidade para compreender esse texto. Porque textos muito longos, eles trazem muitos detalhes e o aluno, às vezes, se perde nesses detalhes, ok? Identifique o gênero textual. Galera, se você souber qual é o gênero textual do texto, vai ficar muito mais fácil, porque se você conhece o gênero, você sabe qual é a intenção desse gênero. Então, você sabe que um texto publicitário, a intenção dele é convencer o consumidor a comprar aquele produto, tá? Então, você fica mais atento, você fica mais por dentro da intenção textual. Se você está lendo um poema, você sabe que o poema ele pode fazer uma crítica social ou ele pode fazer um desabafo sentimental, uma declaração sentimental. Se você está lendo um manual de instrução, você sabe que trata-se de um texto referente, é um texto que busca instruir o consumidor. Então, você conhecendo esses gêneros, você sabendo da intenção desses gêneros, fica muito mais fácil para você identificar o que a questão pede, tá bom? 9ª dica, foco no enunciado. Foque no enunciado, olha lá. Tão importante quanto saber interpretar o texto é compreender bem o enunciado. Isso porque muitas perguntas do Enem podem induzir o estudante ao erro, apresentando mais de uma alternativa que pareça certa. Para facilitar, uma estratégia é circular os termos-chave que indiquem o que a questão está pedindo. Focar no enunciado serve, inclusive, para fazer uma leitura mais intencionada. Então, meus amores, lembrar sempre, nada é tão simples no Enem e nos simulados. A resposta está clara. A resposta nunca está clara, tá? Se você achou a resposta com muita facilidade, acende a luzinha vermelha aí e leia novamente, tá? Porque uma das formas de pegar o candidato no erro é mostrar uma resposta que aparentemente é a resposta certa, tá? Então, não caia nessa armadilha. Você está fazendo uma prova, você está fazendo um simulado, você está fazendo o Enem, preste atenção. Se você achou a resposta muito rapidamente, essa resposta pode ter algum erro, tá? Ela está tentando induzir você a errar a questão. Então, leia novamente. Infelizmente, isso é uma coisa que 90% dos alunos não fazem. Por quê? Não sei. Pressa de terminar a prova, de ir embora logo, preguiça de ler novamente. Eu não entendo isso. Gente, aquilo lá vale nota, aquilo lá vale a sua entrada, o seu ingresso em uma universidade. Então, você tem que fazer com capricho, com atenção, tá? Não deixe a preguiça destruir o seu sonho do Enem, galera. Não deixe a preguiça destruir o seu objetivo de passar de ano direto. Leia com atenção 1, 2, 3 vezes. Professora, mas aí não tem tempo para as outras questões. Aí você tem que se organizar. Vou fazer primeiro as questões que eu sei mais, para já eliminá-las. E aí as mais difíceis eu deixo para depois, de olho no reloginho, tá? Porque no Enem não é diferente do simulado.
você não vai ter todo o tempo do mundo. O tempo é cronometrado, tá? Então, quanto antes você se habituar com essa realidade, melhor é para você, ok? Vamos lá. 10ª dica: fuja da leitura de fora para dentro. O que é a leitura de fora para dentro, professora? Vamos ler, então, o que eu coloquei aqui. Ó. Em uma questão de interpretação de texto, é sempre importante assimilar o que está se avaliando e evitar, ó, eu coloquei em vermelho para você não esquecer, evitar fazer uma leitura de fora para dentro, em que o candidato, em vez de identificar a tese do texto, projeta no conteúdo informações que não estão presentes nele. Isso é muito comum quando os textos tratam de temas polêmicos e há uma tendência de o aluno interpretar com o que ele pensa do assunto e não com os dados apresentados. Meus amores, isso é muito importante. Coloque na sua cabeça, não é a sua opinião que a prova quer, tá? Que o enunciado busca. Não é a sua opinião que o enunciado busca. O enunciado quer a resposta referente ao texto, tá? Se você concorda ou se você não concorda com o texto, isso não é relevante neste momento, tá? Você vai responder uma questão. A questão é referente a um texto que está ali. Então, a sua opinião nesse momento, ela tem que ficar fora da interpretação que você vai fazer. Muitos alunos caem nessa armadilha. Principalmente quando o texto refere-se a um tema polêmico, a um tema político, tá? Muitos alunos caem nessa armadilha. Cuidado! O texto, o enunciado da questão não quer a sua opinião. Ele quer a opinião do autor do texto. Ele quer a opinião do texto, tá? Ele quer a resposta do texto, não da sua opinião. Cuidado com isso, gente. As questões, às vezes, elas são levadas a fazer o aluno pensar que é a opinião pessoal dele. E geralmente não é, tá? Só vai ser a sua opinião se for um artigo de opinião e se for uma redação, tá bom? Então, cuidado com a leitura de fora para dentro. A leitura tem que ser de dentro para fora, do texto para fora, e não de você para o texto, tá bom? Amores, um beijo, até amanhã.